Veja no Parlamento Brasil. A primeira experiência parlamentar do país terminou numa briga de poderes. Amazonas luta contra o machismo no setor de pesca. Piauí combate a prática de trotes para SAMU, bombeiros e polícia. Jornalistas do Paraná estão entre os mais agredidos do Brasil. Panfletos políticos da época do Império comunicavam a insatisfação da sociedade. Estudantes produzem vídeos emocionantes sobre a Lei Maria da Penha. Fizemos 4 meses de namoro. Ele me pediu que não usasse batom vermelho, pois ele não namorava uma garota de programa. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Sabe qual foi a primeira experiência parlamentar brasileira? Imagina a cena. O Brasil tinha acabado de se tornar independente de Portugal. Daí, no dia 3 de maio de 1823, deputados eleitos, magistrados, membros do clero, senhores de engenho, representantes da elite da época, resolveram instalar uma assembleia para escrever uma constituição para a nova nação. Foram meses de debates acalorados. Falou-se de liberdade de imprensa, de conter os poderes do monarca. Daí, Dom Pedro I não gostou nada daquilo. Em novembro, mandou suas tropas imperiais para a Assembleia e dissolveu a Constituinte. Radical essa primeira experiência, né? Mas ela foi considerada o início do poder legislativo no país. Veja a reportagem da TV Assembleia do Espírito Santo sobre o papel do parlamento. Em 3 de maio é celebrado o Dia do Parlamento no Brasil. A data comemorativa foi criada em 1975 em referência ao 3 de maio de 1823, quando foi instalada a primeira Assembleia Constituinte no Brasil, marcando assim o nascimento do poder legislativo no país. O parlamento é a representação física dos anseios e necessidades da população. Dividido em 3 esferas, municipal, estadual e federal, o poder legislativo, exercido pelos vereadores, deputados estaduais e federais e senadores, tem a função de representar o povo, defendendo a pluralidade e diversidade da população. Os parlamentares devem debater e propor leis, fiscalizar os outros poderes, dialogar com a sociedade civil, além de acompanhar a execução do orçamento. O legislativo é um instrumento essencial para o fortalecimento da democracia. Na maioria das democracias, há uma tripartição de poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O parlamento, né, que é o papel do legislativo, o parlamento tem uma função fundamental no aprimoramento, na manutenção de uma democracia e, sobretudo, no atendimento daquilo que são as necessidades da população. Porque o parlamento tem 3 funções fundamentais: representar, fiscalizar e legislar. Apregou a própria Constituição que os 3 poderes devem ser harmônicos e independentes. Infelizmente, no Brasil, que é uma democracia ainda muito jovem, nós precisamos aprimorar muito ainda a nossa democracia e todos os seus aspectos, né? E os pilares da democracia precisam ser aprimorados no Brasil, mas infelizmente no Brasil, muitas vezes o parlamento funciona como uma extensão do executivo. Funciona muitas vezes também subordinado ao executivo, ou então com grupos de interesses diversos. Então, esse aspecto do parlamento precisa ser amadurecido, mas como eu digo sempre, a
crítica sobre os poderes, ela precisa ser feita com certeza, mas nós não podemos cair na esparrela de que nós não necessitamos desses poderes, porque hoje, às vezes, com o desânimo, né, da condição política existente no Brasil, muita gente acha que a gente pode abrir mão do judiciário, pode abrir mão do parlamento, e não podemos, de forma nenhuma, são fundamentais, e só a democracia permite que ela seja, que ela própria melhore. É a democracia que permite o aprimoramento da própria democracia e das suas instituições como o parlamento. Combate ao machismo no setor pesqueiro e punição a trotes para a polícia. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A proposta em tramitação na Casa prevê ações de combate ao machismo, além do incentivo à valorização da mulher pescadora profissional e ao empreendedorismo feminino no âmbito da atividade pesqueira do Amazonas. O autor da matéria, deputado Adjuto Afonso, explicou que o objetivo é promover campanhas educativas com o intuito de coibir a prática de machismo, o que muitas vezes se configura em atos de agressão, discriminação, constrangimento, bullying e violência contra mulheres pescadoras. A proposta prevê ainda que o governo, em conjunto com instituições privadas, promova pesquisa sobre a capacitação da mão de obra pesqueira feminina, além de estimular o registro e a socialização de práticas pedagógicas que atuem no sentido da erradicação de todas as formas de discriminação contra mulheres no setor. Agilidade é a palavra-chave quando se fala do trabalho da Polícia Militar. Atender com rapidez a população pode fazer toda a diferença em situações de violência. Mas para a viatura chegar até a ocorrência, existe todo um trabalho por trás. A partir do momento em que uma pessoa resolve ligar para a Polícia Militar, para o número 190, nós fazemos o registro dessa ocorrência, passamos para um policial militar qualificado, que é um despachante. Esse despachante está ligado diretamente com um batalhão ou vários batalhões, dependendo da área em que se encontra aquele local da ocorrência. Então, a partir daquele momento, o despachante vai repassar a ocorrência diretamente via mobile, ou seja, diretamente para um tablet que está na viatura ou com um policial de moto, e vai ser feito o atendimento daquela ocorrência. Com isso, nós ganhamos o quê? Nós ganhamos em agilidade e ganhamos também na precisão dos dados, para que o policial militar possa achar aquele local da ocorrência e possa atendê-la no menor tempo possível. Apenas no ano passado foram registradas 750 ligações falsas para a PM. Com isso, além do prejuízo no uso dos recursos da polícia, é perdido o tempo que seria utilizado atendendo ocorrências reais. Hoje, com o uso da tecnologia, já que todas as ligações passam por um filtro, que é um filtro eletrônico, nós cortamos muito daquele trote que era feito por crianças, trote que era feito por pessoas que gostavam de brincar, então isso diminuiu muito ao longo do tempo. Com isso, essas 758 ligações que nós recebemos, a viatura foi até o local, não achou ocorrência nenhuma quando chegou lá. Ou seja, perdemos tempo porque enquanto a viatura está atendendo uma ocorrência, se outro chamado ocorrer na mesma área, aquela ocorrência que foi feita depois, foi gerada depois, ela fica esperando que a viatura se libere dessa ocorrência primeira para que ela possa chegar lá. No Piauí já está em vigor uma lei do deputado estadual Gessivaldo Isaías, que prevê a aplicação de multa de mais de R$ 500 para quem for pego realizando trotes. A identificação dessas pessoas é feita através das empresas telefônicas, que devem divulgar os nomes dos donos desses celulares. Além disso, será feito o mapeamento dos telefones públicos que são utilizados para essas ligações. Ainda de acordo com a lei, o valor das multas dos trotes para o Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia serão destinados para melhorias dessas unidades. Todos os telefones hoje têm um CPF. Então, na época, nós endurecemos com multas a questão do trote. Porque quando você passa um trote para o SAMU, você imagina que é uma pessoa que você pode estar matando naquela hora, que vai ser atendida pelaquele SAMU.
quando você passa um trote para o bombeiro, imagine o deslocamento de um carro do Corpo de Bombeiro, o combustível, ou até mesmo naquele momento se tiver uma situação necessitando do bombeiro. Então, trote não se deve fazer nem com vizinho, nem com amigo, muito menos com o sistema que é o Corpo de Bombeiro, que é o SAMU, que é a Polícia Militar, que são serviços essenciais. E eu gostaria de pedir que você não passe trote e não deixe seus filhos ou não deixe seu celular fácil para que as crianças possam passar trote. A liberdade de imprensa é fundamental para a democracia, mas a violência contra jornalistas é alta no Brasil. Os profissionais paranaenses estão entre os mais agredidos do país. O Sindicato dos Jornalistas levou o problema para a Assembleia Legislativa do Paraná. O estado do Paraná lidera um triste ranking. Há 5 anos, ocupa as primeiras posições entre os estados com maior número de casos de agressões físicas, verbais e assédio contra jornalistas. Entre 2017 e 2021, foram registrados 62 casos de violência contra os profissionais de comunicação do estado. Os dados foram apresentados pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná em sessão plenária, depois que 2 equipes de reportagem foram agredidas durante um protesto em Curitiba. Olha, antes de mais nada, são trágicas, né? É lamentável, uma situação que é inaceitável dentro de um regime democrático. Nós não estamos numa ditadura, né? Os jornalistas devem ter garantidos os seus direitos de livre trabalho, né? Poder trabalhar, isso garante a liberdade de imprensa, que é fundamental à democracia. Toda a população perde quando ocorre esse tipo de episódio de agressão, de ataque, de violência contra jornalistas. Com a proximidade também do período eleitoral, nós percebemos essa necessidade de ampliar esse diálogo, né? Porque precisamos envolver a sociedade, mas também precisamos de projetos como esse, né? Para que tenhamos essa oportunidade de buscar novos parceiros, né, novos setores aí da sociedade, do poder público, para que nos auxiliem, porque a violência é contra o jornalista, mas afeta o direito à informação que é da sociedade, e, portanto, existe um interesse público em torno da liberdade de imprensa também, né? Na presidência da Assembleia, representantes dos sindicatos de jornalistas do Paraná pediram apoio da Assembleia Legislativa no combate à violência contra a imprensa. Eu entendo que o poder da Assembleia Legislativa, que é a casa da democracia, tem que dar o amparo legal pela livre imprensa, pelo trabalho jornalístico, pela cobertura que todos têm o direito de exercer na sua profissão. E eles vêm aqui para fazer um relato dos acontecidos e pedir a manifestação de apoio do Poder Legislativo na defesa do bom jornalismo do nosso Estado e do Brasil. O segundo episódio da série especial da TV Senado sobre o bicentenário da independência do Brasil fala dos diferentes interesses da sociedade da época e dos panfletos políticos que passavam de mão em mão. Esses panfletos eram tipo a internet ou as redes sociais daqueles tempos. Cada um postava o que queria, muitas vezes sem embasamento e sem assinar. E os outros saíam repetindo, repostando, mais ou menos como acontece hoje em dia. Confira na reportagem de Roberta Cruz. O ponto de vista e a distância da qual observamos fatos históricos fazem toda a diferença na compreensão e na interpretação. 200 anos se passaram desde os acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Pode ser uma oportunidade de enxergar o país de outra perspectiva, sugere a historiadora Heloísa Starling. Que a independência ela é muito maior do que o que aconteceu no Rio e ela precisa sair das margens do Ipiranga, porque se você olhar para o Brasil, você tem um monte de histórias
de movimentos, de projetos de Brasil, que são inclusive muito diferentes. E alguns são muito bonitos, muito emocionantes e que nos fazem pensar sobre o país que nós fomos, o país que nós poderíamos ser e o país que nós ainda queremos ser. As províncias portuguesas na América do Sul eram muito diferentes entre si. Não existia uma unidade brasileira. O Grão-Pará e o Maranhão, de onde era mais fácil e seguro velejar para Portugal do que até o Rio de Janeiro, preferiam apoiar as cortes portuguesas do que o Império de Dom Pedro. E as províncias nordestinas nutriam sentimentos separatistas e republicanos. Se criou uma ideia em torno do projeto vitorioso da independência, que é o projeto da monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Mas existiu um outro projeto. Em 3 de março, a República é proclamada, 3 de março de 1817, no Recife. Em seguida, ela é proclamada no Ceará, né? E aí dá início ao projeto revolucionário da independência, que vai até 1825. Heloísa Starling é organizadora do livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, editado pelo Senado. O livro foi lançado em sessão solene remota com a presença de historiadores, cientistas políticos e jornalistas especializados em história, como parte das comemorações dos 200 anos da independência. Nossos braços são muralhas do Brasil. Esse ato solene de hoje, a sessão solene, o apresenta as vozes do Brasil, mas essas vozes têm que ser ecoadas. Nossa determinação, fazer circular esse lançamento por outros cantos do país. Enquanto alguns acham que celebrar a independência é romper a ordem democrática, nós insistiremos que celebrar a independência é resgatar a história que nos forjou como nação. Na época da independência, muitos brasileiros não sabiam ler, mas como os panfletos políticos eram não só distribuídos, mas declamados, era uma linguagem que incluía todos no debate. O livro Vozes do Brasil reúne 21 panfletos políticos publicados em comemoração ao bicentenário. Esses panfletos contemplam várias províncias brasileiras e mostram como as lutas populares estavam acontecendo naquele momento, mostram as insatisfações populares. Muitos panfletos eram anônimos e quase todos polêmicos. Eles refletem as discussões políticas do momento e oferecem informações sobre a conjuntura histórica, a sociedade e o comportamento político da grande população pobre de índios e descendentes de africanos que vivia em uma sociedade hierárquica, escravista e desigual. O Brasil precisa evoluir muito, né? Nós ainda temos aí muitas diferenças, né? Muita coisa que a gente trouxe lá de trás e que a gente não conseguiu ainda se livrar desses problemas, né? Como a burocracia, né? Como, né? Essas diferenças de salários, de posição, de preconceito, desvalorização, por exemplo, da mulher, do negro. Que independência é essa em que o Estado brasileiro corrói a cidadania? País independente é país que pensa políticas humanitárias, que fortalece a sua democracia, que preza pela igualdade de direitos e de oportunidades para a sua população. Nesse bicentenário, temos que refletir muito que país nós somos e que país queremos. A nossa vitrine de hoje vai para um concurso sobre a Lei Maria da Penha, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceria com o Banco Mundial e o Facebook. Nos 15 anos da lei, estudantes foram convidados a gravar um vídeo falando sobre como a educação pode ajudar a reduzir a violência contra a mulher. Foram selecionados 5 vencedores, um de cada região do país. Fizemos um mês de namoro. Ele me enviou flores.
Fizemos 4 meses de namoro. Ele me pediu que não usasse batom vermelho, pois ele não namorava uma garota de programa. Usei batom rosa, mas tudo bem, ele me deu uma aliança. Fizemos 7 meses de namoro. Ele me deu um tapa forte, mas depois chorou muito. Disse que me amava e jurou que nunca mais o faria. Ele me ama. Eu sou a Maria, eu sou a Joana, a Débora, a Eva e a Luana. Eu sou a Marta, eu sou a Larissa. Eu me calei desde a primeira agressão. A sua história não acaba aqui. Você pode falar. Sabe aquela ajuda que eu dispensei? Aceite, eu estou morta, minha filha está morta. Mas você pode dizer não, você pode resistir, você pode ir embora. Você tem família e se não tiver, você tem a você e você tem força para lutar. E você tem a Lei Maria da Penha para te amparar. Sempre vivi dentro das estatísticas. A violência sempre esteve lá, escondida por camadas de fingimento. Até que um dia, o pior aconteceu. Depois daquele dia, tentei me manter em pé. O que me reergueu foi o conhecimento. Ele me tirou da caverna e foi aí que eu descobri a liberdade. Com a ajuda da escola, consegui me libertar das amarras do passado. A construção de uma sociedade com mais respeito e melhoria nas condições de vida de uma mulher também passa pela educação, pois a escola também é um lugar de transformações e eliminações das diferenças e conflitos sociais. A educação possibilita a quebra da desigualdade da mulher e dá o entendimento de direitos iguais, de respeito a quem ela é, aos seus sonhos e objetivos, respeito ao seu corpo e suas escolhas e incentivar a dizer não à violência contra a mulher. Com isso, é fundamental que a educação possa trabalhar com igualdade de gênero como uma forma de combater a violência contra a mulher e também comentar o que é a Lei Maria da Penha. Por um Brasil sem violência contra a mulher, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Poderíamos começar este assunto dizendo por que acontece a violência doméstica, ou então quais são os mitos da violência e as desculpas que utilizam para que ela ocorra, mas todos sabemos que tais desculpas não têm redenção. O Brasil é o 5º país no ranking mundial de violência contra a mulher, que mais mata mulheres pelos fatos de serem mulheres. E o que fazemos? Bom, não basta apenas se alertar sobre a causa, é preciso aplicar a lei, punir o agressor e espalhar mensagem. A educação e o debate informam e agem diretamente na mudança de conduta. A Lei Maria da Penha, fortalecida junto à educação, pode nos transformar num Brasil melhor. Pois bem, para quebrarmos o ciclo de violência, devemos enfrentar a violência de gênero. Essas são apenas algumas das medidas. E você? O que você faria? Isso é normal, né? Isso sempre acontece. Sabe como é, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu não concordo com isso. Eu estava fazendo um trabalho escolar sobre 15 anos da Lei Maria da Penha e em briga de marido e mulher, a gente não mete colher, a gente salva a mulher. Sancionada em agosto de 2006, a Lei 11.340 tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Você não está sozinha, a culpa não é sua, não tenha medo, denuncie, Disque 180. Bem-vindo ao DIC 180, um canal que recebe, analisa e encaminha denúncias de violações contra a mulher. Essa já é a 8ª edição do concurso, que sempre tenta levar a diferentes públicos as informações sobre a lei que leva o meu nome. Acredito que somente com a disseminação da lei e mudança de cultura da nossa sociedade, especialmente com o debate em sala de aula, será possível levarmos para todos os cantos do país
a informação de que a mulher tem o direito de viver sem violência. Parabenizo grandemente a Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, deputada Tereza Nelma, e os parceiros Banco Mundial e Facebook, pela realização desta iniciativa. Parabenizo com muito carinho os estudantes e professores que se dedicaram na produção dos vídeos e se comprometeram com a disseminação de informações que podem salvar a vida de milhares de mulheres por meio da conscientização da população. Continue levando a mensagem defendendo as meninas e as mulheres. Muito obrigada e um grande abraço. Muito bacana esse concurso que incentiva os jovens ao debate, né? Emocionante. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil ou nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. Se preferir, manda um e-mail pra gente. Semana que vem a gente volta. Tchau!